A COP30 terminou com um pacote de 29 documentos aprovados pelos 195 países que participaram da conferência em Belém. O destaque, porém, ficou para o que não entrou, um compromisso claro em relação ao fim dos combustíveis fósseis. A repórter Carol Rosito nos detalha o que acabou definindo ali a COP. O pacote de Belém foi aprovado com avanços em questões de adaptação às mudanças climáticas e transição energética, mas deixou de abordar a pauta dos combustíveis fósseis em seus documentos. O Brasil queria incluir a prevenção de um mapa com um caminho para o mundo superar o uso dessas fontes de energia, mas a proposta acabou de fora por conta da resistência de países ligados à exploração de petróleo. No plano brasileiro, o mapa forneceria um referencial para que tanto países produtores como consumidores destes combustíveis definissem as próprias estratégias para abandoná-los. Com o tema de fora dos acordos, o Brasil se comprometeu com os 82 países defensores do mapa a liderar discussões sobre a pauta nos próximos meses, até a passagem de bastão da COP para a Turquia, que sediará a próxima conferência. O Brasil é um dos 10 países que mais exploram petróleo, mas também é o segundo maior produtor global de etanol. Assim, aumentar a participação de energias verdes na matriz global é visto como uma oportunidade econômica pelo governo. O Brasil é um produtor de petróleo? Sim, é um produtor de petróleo, mas tem que fazer seu mapa do caminho. O presidente Lula mesmo tem dito, que ele quer que a Petrobras deixe de ser uma empresa de exploração de petróleo para ser uma empresa de energia. Entre o que foi aprovado em Belém, o documento base enfatiza aos países desenvolvidos a meta de imobilizarem 300 bilhões de dólares por ano em recursos até 2035 para os países em desenvolvimento reagirem às mudanças climáticas e promoverem suas transições energéticas. Ainda assim, o acordo, classificado como um mutirão global contra as mudanças climáticas, reconhece que todos os países precisam trabalhar para que este valor alcance uma cifra 3 vezes maior, de 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. O texto do mutirão também enfatiza que os recursos precisam chegar de maneira mais favorável a estes países, como por meio de doações e financiamento concessional, com taxas e condições abaixo das encontradas no mercado. Para que as cifras sejam alcançadas, as partes concordaram em convocar uma reunião de ministros dos países que assinam o documento e criar um programa de trabalho de 2 anos para se debruçar sobre o tema. Professor Paulo Artacho, essa COP de Belém deixa um legado positivo ou negativo? Olha, eu acho que não se trata só de dizer que ela foi um sucesso ou um fracasso, ou positivo ou negativo, né? Porque, na verdade, não tem nenhum problema com uma amplitude maior para a humanidade enfrentar hoje do que a questão das mudanças climáticas, que vão, na verdade, afetar bilhões de pessoas, a economia de todos os países e assim por diante. Então, não se trata de classificar de sucesso, eu não classificaria assim, e nem de fracasso. Os 2 pontos são verdadeiros, né? Ela teve sucesso em estruturar mecanismos de financiamento mais robustos, por exemplo, para a proteção de florestas tropicais intocadas, como parte da Amazônia, auxiliou num guia para adaptação climática, particularmente para os países em desenvolvimento, mas o que ela não entregou foi um compromisso e uma rota de caminho para que os países se livrem dos combustíveis fósseis o mais rápido possível, o que é, obviamente, absolutamente com necessidade, por causa de que a causa principal das mudanças climáticas é exatamente a queima de combustíveis fósseis. Ô Lorival, agora, essa ausência do mapa do petróleo, eu ouvi muito lá em Belém que a ideia pegou, embora não pegou no papel na versão final. Né? Tanto que a presidência brasileira da COP agora vai levar isso adiante até a próxima COP na Turquia. O fato da ideia ter pegado, mas não ter entrado no documento final, é uma vitória? Ou a gente pode olhar pelo lado de um fracasso, vamos dizer assim? Vamos analisar nessa linha histórica recente, né? Em 2023, na COP28, a ideia de
transition away, fazer uma transição para longe dos combustíveis fósseis, foi colocada no comunicado final, mas não foi levada adiante. Na COP29, no ano passado, em Baku, isso não constou do comunicado final. Formalmente falando, tecnicamente falando, isso não elimina o objetivo, porque se um comunicado seguinte não diz explicitamente que aquele objetivo anterior foi abandonado, então ele continua formalmente sendo buscado. Mas claramente que politicamente ele foi colocado debaixo do tapete. E a presidência do Azerbaijão, diante da resistência da Arábia Saudita, principalmente, poderia ter levado adiante a história de um ano atrás, mas não teve o interesse de fazer isso. Agora, a presidência do Brasil, que se estende até novembro do ano que vem, ela pode trabalhar essa questão, né, diplomaticamente, politicamente. Então, eu acredito que essa ideia, esse ideal, vamos chamar assim, porque ainda não é uma meta, né, mas esse ideal permanecerá vivo, graças à participação, graças ao protagonismo do Brasil. O mesmo se aplica a outra meta que não foi estabelecida, que é de acabar com o desmatamento. O governo brasileiro tem fortes credenciais nesse sentido. Se você colocar aqui no Brasil, 75% das nossas emissões são do uso da terra, sendo 50% de desmatamento e 25% da agropecuária, enquanto que no mundo 80% é energia fóssil, né? E aqui é 25%, nós temos as credenciais para as duas coisas. Porque nós temos energias renováveis, nós somos campeões de energias renováveis e somos campeões de desmatamento. Entretanto, esse governo atual é campeão do combate ao desmatamento, tanto nos 2 primeiros mandatos, e até metade do mandato da ex-presidente Dilma, quanto no atual mandato. Então, o Brasil tem todas as credenciais nas 2 frentes que são necessárias para avançar. Agora, professor Paulo Artacho, como convencer? Eu fiquei com a impressão, e foi minha primeira COP cobrindo, de um prazo muito curto para você convencer, por exemplo, os países árabes, os 22 países, a aceitarem o mapa do petróleo. Então, concordo também que agora tem um ano para o embaixador André Corrêa do Lago levar esse debate. Agora, como convencer? Como convencer a China, os países que se opuseram num prazo de meses, a adotar um roteiro e um mapa para o fim do petróleo? Olha, você tocou num ponto crítico, né? Quer dizer, o processo decisório da ONU obriga que qualquer acordo internacional seja aprovado por consenso, né? Então, como é que você vai obter consenso hoje entre Ucrânia e Rússia, entre Israel, países árabes, entre produtores de petróleo e nações que vão desaparecer do mapa com o aumento do nível do mar? Isto é praticamente impossível. E por essa razão é que, em geral, esses documentos que saem das COPs, com exceção da COP29 mais explícita, nenhuma das outras 29 COPs, sequer além da 28, mencionaram a questão de combustíveis fósseis. Como é que você pode esquecer o elefante no meio da sala, né? Então, esse é o ponto principal, é o processo decisório inadequado das Nações Unidas. Agora, não vamos esquecer que 80 países apoiaram a proposta do Brasil. A Colômbia foi o país mais importante, mas que colocou mais em cima da mesa essa questão, mas a Alemanha, Reino Unido, todos aprovaram a proposta e endossaram a proposta do Brasil. Isso não é pouca coisa. Isso não havia sido conseguido em nenhuma outra COP. Então, houve avanços importantes, sim, menores do que a gente gostaria que acontecesse por causa do processo decisório de tudo ter que ser aprovado por unanimidade pela ONU. Ô Daniel, algum reflexo da COP aí em Brasília, ou pelo menos nesse pós-COP? Algum tipo de influência dessa agenda aí no Congresso e no governo? Não, na verdade, é só curioso, né, que mal a COP terminou e o Congresso deve aprovar, tem uma articulação muito detalhada sobre isso desde a semana passada, deve aprovar a derrubada de em torno de metade dos vetos presidenciais à Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que foi aprovada em julho
deste ano e Lula vetou em agosto. Vetou e soltou uma medida provisória e um projeto de lei em seguida para corrigir o que considerava ali desequilibrado ou errado mesmo. Quinta-feira está marcada essa sessão. Na semana passada houve uma articulação muito detalhada com o envolvimento direto de Davi Alcolumbre, Hugo Mota, Tereza Cristina, senadora, e o deputado Zé Vitor. Tereza Cristina é presidente da comissão mista responsável pela análise da medida provisória e Zé Vitor é o relator. Eles derrubam em torno de 30 dos 63 vetos na quinta-feira, incluindo o veto ao licenciamento simplificado, a LAC, licença por adesão e compromisso para empreendimentos de médio porte, isso foi aprovado pelo Congresso e vetado por Lula. E em seguida, na semana que vem, segunda-feira, o relator apresenta seu parecer, é votado na comissão na terça, e Hugo Mota e Davi Alcolumbre já combinaram de fazer um fast track, ali, uma votação acelerada para entregar isso no final da semana que vem, com alguns pontos que desagradam o governo, incluindo esse da licença para empreendimentos de médio porte. Também deve ser derrubado ali um ponto que o Congresso aprovou e Lula vetou, que é o seguinte: os chamados órgãos anuentes, o IFAM, Fundação Palmares, Instituto Chico Mendes, a FUNAI, que são ouvidos e têm um poder de veto no licenciamento, eles tiveram essa anuência vetada. E aí o veto deve cair também na quinta-feira. Lorival, sem Estados Unidos, algum país você sente aqui que se destacou nessa Copa? A China ocupou esse espaço? Bem, a China e a Índia, né, fizeram esse papel de vilão, justamente, junto com a Arábia Saudita, né, de impedir a inclusão da questão dos combustíveis fósseis no comunicado final. Então, acho que o Paulo Artacho mencionou a Colômbia, né, assim, e esse outros países, Reino Unido, Alemanha, como ele também mencionou, são países que estiveram ajudando na pauta, né, nessa pauta liderada pelo Brasil. Mas eu acho que ficou escancarado para todo mundo que a China, embora seja um país que esteja colaborando ao produzir equipamentos de energia eólica e solar baratos, que estão transformando essas fontes de energia renováveis em competitivas vis-à-vis as fontes fósseis. Por outro lado, a China tem grande interesse em manter o carvão, sobretudo, na sua matriz energética, assim como a Índia, não ser pressionada a fazer uma transição mais rápida do que elas pretendem fazer. Professor Paulo Artacho, você ficou com essa impressão também? A China, a Índia e a Arábia sendo os grandes vilões da COP? Sim, não há a menor dúvida que, particularmente a Arábia Saudita, foi a que mais trouxe problemas nessa questão. Agora, até dá para entender, porque muito da economia desses países depende da questão do petróleo. Por isso é que o presidente Lula, no início, no seu discurso de abertura da COP, deixou claro que nós não vamos acabar com o petróleo ano que vem, talvez nem daqui a 5 anos, talvez nem daqui a 10 anos, mas que é fundamental a gente traçar um mapa do caminho para que as economias, as indústrias de petróleo e os próprios países produtores possam organizar o seu sistema de produção para sair da dependência dos combustíveis fósseis. Então essa é uma questão fundamental. Agora, na verdade, é uma pena que alguns países estejam defendendo o interesse das suas companhias petrolíferas em detrimento da vida de mais de 7,7 bilhões de pessoas em nosso planeta. Porque se permitirmos que a temperatura ultrapasse 3 ou 4 graus centígrados em média, a vida vai ficar muito mais difícil no nosso planeta. E é triste você observar que alguns países estão trabalhando nessa direção. Portanto, isso tem que ser revertido. O embaixador Correia do Lago vai montar várias comissões para estruturar esse mapa do caminho para ser apresentado na próxima COP. Eu acho que isso é a ação correta hoje. Lembrando que tem um evento anterior, né, em abril, né, que foi essa conquista aí também dos países da Colômbia com esse grupo de 80 países, que é um encontro
no final de abril para tratar justamente sobre... É um tratado de não proliferação dos combustíveis fósseis, né? Um movimento liderado pela Colômbia e que teve essa adesão aí que vocês colocaram de todos os outros países. No dia 28 e 29 de abril. Espero poder cobrir também, viu, Lorival? Também espero que você possa cobrir. Tá bem.